O cineasta, o diretor que eu trouxe hoje para falar a respeito tem muito a ver com essa teoria que sexo e terror têm uma relação muito grande. Alguém já ouviu falar em Mário Bava? Sim. Sim. Ainda bem que pouca gente conhece Mário Bava, assim torna a minha experiência mais saborosa. Mário Bava, ele já morreu em 1980, ele nasceu em 1914 na Itália, mais especificamente em Sanremo. Ele foi um grande diretor de terror. Ele começou a carreira dele como câmera, como assistente de iluminação, depois se tornou um grande diretor de fotografia, até se transformar num diretor geral, tá? Embora ele seja pouco conhecido no Brasil, ele foi o precursor do cinema de terror americano dos anos 80. Se ele tivesse nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ou se ele tivesse aprendido bem a língua inglesa e tivesse se mudado para os Estados Unidos, talvez, provavelmente, ele seria um cineasta tão importante e tão conhecido quanto o Alfred Hitchcock. Tá? Ele foi precursor nos efeitos especiais numa época em que não tinha computador para ajudar nos efeitos. Ele foi um precursor também num gênero, na verdade num subgênero. Subgênero não no sentido de inferior, tá? Porque é um gênero que está dentro do terror, que é aquele tipo de filme que tem sempre um assassino, um serial killer que vai matando um monte de gente, estilo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Esse tipo de filme chama slasher, esse subgênero. Ele foi precursor num outro subgênero cinematográfico também, o giallo. Giallo é amarelo em italiano, tá? Havia uma série de livros de suspense com crimes violentos, hediondos na Itália, todos com capinha amarela. Mas aí ele levou esse gênero desenvolvido na literatura, esse subgênero desenvolvido na literatura, ele levou para o cinema. Então a gente vê Sexta-feira 13, Alien, O Oitavo Passageiro, a gente acha que tudo é muito criativo, muito original, mas na verdade o Mário Bava já tinha feito coisas muito semelhantes anos antes. Tem um filme do Mário Bava que chama Banho de Sangue, é um filme de 1971, ele foi feito 9 anos antes do primeiro Sexta-feira 13, mas ele é bem no estilão do Sexta-feira 13. Só que tem uma diferença, gente, uma diferença importante. Sexta-feira 13... quem transa, morre. Quem não transa, não morre. Com Mário Bava era mais democrático o processo. Todo mundo morria. Então era melhor transar, né? Vamos combinar. Porque não tem aquela questão do moralismo do cinema americano. Quer dizer, o cara transou, tem que morrer. Né? Alien, O Oitavo Passageiro, também foi baseado num filme, inspirado no filme do Mário Bava. Né? O próprio Scorsese, ele usou uma referência do Mário Bava no filme A Última Tentação de Cristo. Né? O Tim Burton é um cineasta que admira muito o trabalho do Mário Bava. Ele se inspirou muito no trabalho do Mário Bava, principalmente no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele se inspirou muito num filme chamado Black Sunday. Esse filme tem 3 títulos. Black Sunday, A Maldição do Demônio e A Máscara do Demônio. Tá? Tem 3 títulos para o mesmo filme. Tem um outro filme maravilhoso também que chama Black Sabbath, que são 3 episódios. É considerado assim um dos melhores filmes de terror da história do cinema. Eu vou mostrar para vocês hoje o 3º episódio do Black Sabbath. Né? O primeiro é um giallo, tá? O segundo é uma história de vampiro e o 3º é a história que eu vou mostrar, que eu não vou contar nada por enquanto, tá? O outro filme muito importante do Mário Bava é um filme chamado Mata, Baby Mata, que também tem o nome de Operazione Paura, tá? E é uma menina que morre de uma forma muito violenta e a mãe dela fica o tempo todo evocando o espírito dessa menina morta para lançar uma maldição na cidade, porque a mãe tem raiva da cidade inteira, porque ninguém ajudou a menina e a menina acabou morrendo. E tem cenas do Mata, Baby Mata que a gente identifica em outros filmes de terror. Sabe aquelas meninas lindas do Iluminado? Aquelas meninas mortas do Iluminado, com aqueles vestidinhos de bonequinha? Tirado do Mata, Baby Mata.
Tem muitos filmes de terror que mostram crianças brincando com bolinha num corredor de um prédio. Mata, baby, mata, né? A própria Profecia, que é um filme de 1976, que fizeram um remake depois desse filme, tem muita inspiração no estilo do Mário Bava, porque tem um baita clima de suspense e de repente vem uma morte violenta. Depois tem mais alguns momentos de suspense, de tensão, de filme sombrio, e de repente vem outro assassinato violento, tá? E outra questão que é importante também falar sobre o Mário Bava, e que tem tudo a ver com o encontro de hoje, eu ouvi isso num documentário, eu vivo essa realidade e espero que vocês vivam essa realidade também, como uma espécie de maldição. Tem muitos filmes que colocam torneiras pingando como uma forma de nos assustar. Eles pegaram do Mário Bava isso também. Agora eu não posso mais ouvir uma torneira pingando que eu me borro toda. E espero que vocês tenham essa sensação daqui pra frente. O Mário Bava, ele não se preocupava muito com a narrativa no sentido de roteiro, de história, tá? Ele se preocupava muito com as imagens, ele foi um cineasta altamente visual. O pai dele era escultor, fotógrafo, ele mesmo pintava muito bem, com 14 anos de idade. Foi assistente de iluminação, foi diretor de fotografia, então o ponto forte das obras dele é o visual. A história é contada por meio das imagens, as imagens contam mais do que a própria história. São filmes muito ligados ao inconsciente, tem uma estrutura muito onírica, parece que a gente está vendo a narração de um pesadelo quando a gente assiste um filme do Mário Bava, né? E o Mário Bava, ele trabalhava muito bem a questão do sexo e da morte. Ai, gente, são dois temas que eu gosto. Sexo e morte. Para o Mário Bava, o sexo era sempre uma experiência mortal e a morte era sempre uma experiência erótica, sensual. Ele conseguia trabalhar muito bem esses dois conceitos. E faz muito sentido na gente, porque se a gente pensar nas pulsões de morte, de vida e de morte, em Eros e Thanatos, faz todo sentido relacionar sexo e morte. Se a gente pensar na própria questão do orgasmo, o orgasmo é uma espécie de morte também. Mas agora eu vou parar de falar, porque Mário Bava e cinema de terror não é uma coisa que a gente explica com palavras. A gente tem que assistir. Espero que todos tenham uma péssima noite de sono hoje. Então, vou contar uma historinha que eu até contei para a Silvia antes, que eu nunca tinha acontecido comigo nenhum fenômeno sobrenatural, nunca tinha presenciado nada. E essa semana aconteceu. Estou até um pouco tenso aqui falando de filme de terror, quando recentemente aconteceu algo meio sobrenatural comigo. Eu estava em Florianópolis, eu voltei hoje, que eu sou de lá, os meus pais moram lá, eu fui lá visitar. E um dia, acho que sexta ou sábado, eu tinha combinado de jantar com a minha mãe, só que ainda era umas 5h30 da tarde, estava cedo. Eu falei, tô com um pouco de sono, eu vou dormir um pouco até a hora que a gente for jantar, umas 7, 7h30. Ok, dormi, de repente eu acordo com o barulho da porta do meu quarto abrindo e fechando. Eu acordei com o barulho da porta, olhei o relógio 7 horas, falei, deve ter sido a mãe que veio ver se eu já estou acordado pra gente sair, pra gente jantar. Aí levantei, obviamente, fui lá ver onde ela estava, e ela estava no sofá, dormindo da sala. Aí eu falei, mãe, tu acabou de abrir a porta lá para ver se eu estava acordado? Pronto, acordei, vamos. Ela disse, como assim que eu fui lá no teu quarto? Eu acabei, tô dormindo aqui, não fui lá, coisa nenhuma. E realmente, ela tinha acabado de acordar, eu acordei ela, e a gente estava sozinho em casa. Eu tô um pouco ainda assustado com isso, mas vamos lá falar sobre filmes de terror. Então, eu escolhi falar sobre filmes de terror nacional, né? Eu escolhi um diretor específico que é o Marco Dutra, que para mim ele é um dos maiores, um dos promissores aí de terror, de falar sobre filme de gênero, né, aqui no Brasil, de fazer filme de gênero de horror. O Marco Dutra ele já dirigiu 4 filmes. O primeiro foi uma co-direção com a Juliana Rojas, que é O Trabalhar Cansa. O segundo é um filme dele solo, que é o Quando Eu Era Vivo, que particularmente é o meu favorito. Depois tem O Silêncio do Céu, que não é um filme de terror, é um suspense dramático, então a gente não vai falar dele aqui. E por último tem As Boas Maneiras, que também é uma co-direção com a Juliana Rojas, que foi o vencedor agora do Festival do Rio, e ele não estreou ainda comercialmente. Eu assisti numa pré-estreia, então vou falar um pouquinho aqui, só para deixar vocês com vontade para quando ele estrear no cinema. Tá bom?
Mas por que eu escolhi falar de cinema nacional, falar desse diretor do Marco Dutra? Por 2 pontos, são os 2 pontos que eu vou analisar em cada filme dele aqui, meio rapidamente. O primeiro é que, geralmente, coisas que me assustam são coisas próximas a mim. São coisas que eu sei que podem acontecer comigo de alguma forma. Ou seja, coisas que acontecem no meu país, que buscam o folclore que está perto de mim, que acontecem na mesma cidade que eu. Então isso me assusta muito mais. Então por isso que eu escolhi falar do Marco Dutra, porque ele usa desses elementos nos filmes dele. O segundo elemento, que é o que a gente chama de terror social, que ele usa o terror, ele usa essas figuras do terror para falar sobre o social, para fazer uma crítica, para fazer questionamentos sobre a sociedade. Muitas vezes no filme dele, esse terror é apenas uma primeira camada, né? Eles são apenas figuras, metáforas para mostrar outras coisas, outros problemas, outros medos mais reais que a gente tem no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro filme dele, então, Trabalhar Cansa, que foi o filme de estreia. Inclusive, ele estreou muito bem, representando a gente lá em Cannes. Ele levou a Cannes esse filme. É um filme sobre um casal. O filme começa, a esposa ela quer montar um mini mercado, só que o marido acaba de perder o emprego. Mesmo assim, eles decidem que ela vai abrir esse mercado, e ela passa a sustentar a casa, então, né? O marido, durante o filme, a gente vê a trajetória dele, buscando emprego e tal. Enquanto isso, começa a acontecer umas coisas meio sinistras nesse mercado e também com ela. Algumas coisas começam a acontecer com a personagem principal, a Helena. O que eu gosto de elementos próximos da gente, então, nesse filme. Primeiro, o mercado. Gente, o mercado, que é o principal cenário desse filme, parece aqueles mercados na rua lá de casa, quase do lado de onde eu moro, tem um mercado quase igual àquele. Geralmente, nos bairros tem. Então, isso já assusta demais, porque as coisas acontecem naquele mercado. E, gente, todo bairro tem um mercadinho daquele. Segundo, o mercado, ele é todo decorado no Natal e depois no Carnaval com umas máscaras meio sinistras de Papai Noel, com uns bonecos de Papai Noel que se mexem sozinhos. Parece aquelas coisas que a gente compra na 25 de março, aquelas coisas bem assustadoras, bem creeps, e eles usam esses elementos no filme para assustar. E tudo isso dentro do mercado de novo, né? Se a gente notar toda a filmografia do Marco Dutra, nos 4 filmes dele, ele vai fazer um questionamento sobre os gêneros na sociedade, sobre o homem e a mulher, sobre o machismo, sobre esse lugar que os homens são colocados dentro da sociedade, sobre esse machismo. Nesse filme Trabalhar Cansa, a gente vê isso através de que, quando ela começa a sustentar a casa, quando ela começa a levar o dinheiro para casa e o marido está em total... ele está perdido, ele não tem mais emprego... as coisas começam a mudar, ela começa a mudar, né? A gente tem toda uma mudança de personagem. No começo ela é uma personagem, você vê até o tratamento dela com os funcionários. Ela é uma personagem simpática, ela trata os funcionários bem, no final ela tá insuportável. Chega uma hora que o marido fala para ela, você toma cuidado como você trata esses funcionários, daqui a pouco eles vão fazer uma macumba contra você, alguma coisa assim. E então a gente vê, e isso é um questionamento da sociedade sobre a posição, que ela tem alguma coisa estranha ali. Na cabeça dos dois, não poderia ser ela que está pagando as contas da casa, deveria ser ele. Tem até um momento, quando as contas estão atrasadas, que ele fala, eu vou pagar essa conta. Só que não é ele que está pagando nada, é ela. Só que mesmo assim ainda fala, eu vou pagar, eu, o homem da casa. Tem outros momentos também que mostram bem isso, e no filme também fala bastante sobre relação de poder entre empregado e empregador, né? A gente vê isso tanto através da Helena, que é essa personagem principal, com os funcionários dela, e também com o marido dela, e quando ele vai tentar arranjar emprego e coisas assim, e também com a relação dela com a empregada que ela tem em casa. Então, como que funcionam essas relações de poder e como que elas mudam as pessoas também, né? A Helena também é mudada por causa disso. E ele mostra como a sociedade capitalista coloca como se a gente tem que ter um emprego, só que ao mesmo tempo toda essa conquista para você chegar no emprego, as entrevistas de emprego, tem uma cena muito boa que são 2 entrevistas de emprego seguidas, a da empregada com ela e depois do marido dela. Em todas as 2, eles deixam bem claro que eles só estão sendo entrevistados porque eles têm indicação, porque eles foram indicados por alguém da empresa. Então isso também é uma crítica social que a gente vive hoje no Brasil.
Então, nesse filme a gente também vê um lado muito forte naturalista, que a gente vai ver em outras obras deles, que é o homem sendo representado como animal, né? Então, no final do Trabalhar Cansa do Quando Era Vivo, eu vou contar algum spoiler, tá? Das boas maneiras, obviamente não, porque é um filme que nem estreou ainda. No Trabalhar Cansa, a gente descobre que tudo aquilo que está acontecendo no mercado é porque tem alguma coisa podre atrás de uma parede, e aí ela quebra no final do filme essa parede, e ela descobre que tem ossos como se fosse de um lobisomem, de um homem meio cachorro. Então, e depois a gente vê na cena final que é o marido dela num workshop, numa coisa que ele está tentando arranjar emprego lá, e a pessoa, o palestrante, fala assim que para você arranjar um emprego hoje, quando você vai buscar uma vaga, tem mais 100 concorrentes. Então, você tem que liberar o seu lado animal na selva. E aí começa todos aqueles homens engravatados a tirarem a gravata e a começar a agir como animais, como lobos, como cachorros, e o marido dela dá um grande uivo. Então é a representação do homem como animal, que isso vem lá da literatura, vem do naturalismo, e a gente vê um pouco disso nos filmes dele. O segundo filme, que é o Quando Eu Era Vivo, que é o que eu gosto mais, ele tem muitos elementos próximos da gente aqui do Brasil. Primeiro, ele tem o boneco do Fofão no filme. Tem uma cena que tem um ritual satânico, que é a última cena do filme, e o boneco do Fofão está no altarzinho. Mas esse boneco já vinha aparecendo antes no filme. A gente tem uma cena com um disco rodando ao contrário. Podia ser o disco da Xuxa, mas não era. Ia ficar melhor ainda se tivesse sido, né? Mas tem essa cena. A gente passa na televisão, às vezes, uns programas infantis muito bizarros também. E tem a Sandy, né, gente? Que eu acho, assim, a melhor escalação... Não tô sendo irônico, tá? Eu acho uma escalação de elenco inteligentíssima você colocar a Sandy num filme de terror. Porque a Sandy tem todo aquele aspecto angelical, né? A Sandy sempre foi considerada por muitos anos como quase uma santa, e você coloca ela num filme de terror, numa cena onde ela canta uma música num ritual satânico. Então você imagina, a Sandy, era essa cena que eu queria passar muito, gente, é muito boa. Mas depois vocês procurem no YouTube, Serpente da Noite, Quando Eu Era Vivo, que é um ritual satânico que a Sandy canta essa música no filme. Então ela, com toda aquela voz dela angelical, cantando essa música, eu acho bem assustadora. Eu não gosto nem de lembrar muito que essa música fica na minha cabeça, depois eu não durmo. Enfim, esse filme também conta a história, e inclusive é o mesmo ator que faz o Trabalhar Cansa, ele chegando na casa do pai dele, que ele perdeu o emprego e perdeu a esposa. Ou seja, mais uma vez, o homem sendo mostrado, e ele começa a entrar em depressão, né? Então, mais uma vez, o homem que não poderia estar sem emprego, não poderia estar sem esposa e não poderia estar na casa do pai. Porque a sociedade impõe que o homem tem que estar sempre trabalhando e trazendo dinheiro para o lar. E aí coisas começam a acontecer nessa casa, porque ele começa a revirar as coisas da mãe dele que estava no quartinho, e a mãe dele, ela era ligada ao ocultismo, ela fazia uns rituais, umas coisas assim, ela tampava a cabeça dos filhos todos com umas coisas loucas, eu nem sei que material, argila, eu acho, né? E vendia aquelas cabeças, umas coisas bem loucas assim. Enfim, ele começa a pesquisar essas coisas da mãe dele, e cada vez mais ele começa a mudar e entrar numa depressão, e ao mesmo tempo parecer que ele está possuído. A Sandy, no caso, ela faz uma inquilina do pai dele, ela aluga um quarto nesse apartamento também. E aí, o pai dele, que é vivido pelo Antônio Fagundes no filme, ele fala numa cena assim, que a mãe dele acreditava muito nessas coisas de ocultismo, nessas coisas assim. Ele não acreditava em nada, mas ele andava sempre com um colarzinho se protegendo, ele não tirava aquele colarzinho para nada. Gente, na verdade, esse filme todo, ele é uma metáfora para a relação entre pai e filho, sobre essa reconstrução dessa relação parental entre pai e filho. Por quê? Porque a gente sabe que a sociedade impõe que o pai tem que ser aquele não sentimental, é aquele que fica mais distante do filho. A mãe é aquela próxima. A gente vê que a mãe, quando criança, fazia com esse filho e com o irmão, que ele tem um irmão também, que está internado no hospício, a gente fica sabendo mais pra frente. A mãe era próxima dele, a mãe fazia esses rituais. Quando o pai fala que ele não acredita nessas coisas, na verdade é uma metáfora para falar que o pai não é sentimental. Várias vezes, quando ele parece que está possuído, ele fala até para a personagem da Sandy: esse não é meu pai. Eu não sou filho dele.
porque esse homem nunca me chamou de filho, esse homem nunca me deu um abraço. E a partir do momento que ele vai se reconectando com a infância dele e com o passado, ele começa a lembrar dessa proteção materna, né? Que a mãe tem meio isso de fazer com os filhos essa proteção, para tentar a sociedade não corromper ele até uma certa idade, até um ponto algumas mães conseguem. E aí chega um momento no filme onde ele acaba dando uma paulada na cabeça do pai e amarra ele e faz o ritual satânico com o pai dele, né? Ele e a Sandy. A Sandy, ela se aproxima muito dele, ela até passa a usar o anel da mãe dele, mostrando que ela passa a ter uma relação materna com ele. É como se fosse a mesma relação que ele tinha com a mãe. E aí os dois fazem um ritual. E aí eles cobrem a cabeça do pai dele de argila, ele meio que parece que para de respirar, né? Só eles tocando aquela musiquinha sinistra e com um fofão ali do lado no altar. E aí o pai se levanta e pela primeira vez ele pega, depois desse ritual, na mão do filho e fala, meu filho, e os dois se abraçam e o filme acaba assim. Então ele usa todo esse negócio de ocultismo, de satanismo, de ritual satânico, na verdade, para falar sobre uma reconexão e sobre a relação pai e filho, como isso é distante e como eles precisaram relembrar os métodos que a mãe usava lá na infância e como era a relação da mãe com ele, para esse pai se reconectar com esse filho e um dia ter uma relação realmente de pai e filho, uma relação paternal de verdade. E o último filme, As Boas Maneiras, que é o filme mais recente, como eu falei, vencedor do Festival do Rio desse ano, é excelente. A Marjorie St. John é uma das protagonistas. E eu só vou falar a sinopse por cima, só para deixar vocês com vontade. A Marjorie St. John está grávida, aqui em São Paulo. Para mim, esse é o filme dele que mais usa a cidade de São Paulo como um personagem. São Paulo é praticamente um personagem muito importante para a história. E a música também. De novo, a gente volta aqui no Quando Era Viva, a música também é um personagem. Nas Boas Maneiras também. Até tem umas cenas bem musicais, eles cantam. Nas Boas Maneiras ele brinca com outros gêneros. É uma fábula de horror, mas ele brinca um pouco também com o musical e com a comédia, né? Ele e a Juliana Rojas, é uma co-direção. Inclusive a Juliana Rojas tem um filme só dirigido por ela, que é uma comédia de terror musical, que se passa no cemitério e eles cantam. Tá, que é Psicófone, esqueci o nome. Enfim, vamos voltar aqui às Boas Maneiras. Então a Marjorie St. John está grávida e ela quer uma babá, né? Ela mora sozinha num apartamento de luxo aqui em São Paulo e ela precisa de alguém para ajudar quando essa criança nascer. Na verdade, ela já quer que a pessoa comece a trabalhar enquanto ela ainda está grávida, já para ajudar ela, porque ela está tendo uma gravidez difícil. Então ela contrata essa personagem, eu não lembro o nome, eu sou péssimo com o nome de personagens. Mas eu acho muito importante porque ela é uma mulher negra, protagonista de um filme de terror e lésbica. Né? Eu acho isso muito emblemático, a representatividade sim é muito importante. E a gente tem isso nesse filme. E aí as duas, é muito legal que até 1h do filme, que é quando o filme tem uma virada, a gente não tem praticamente personagens masculinos no filme, tá? A gente só tem as duas, a gente só tem personagens femininos e as duas são totalmente autossuficientes, inclusive elas começam a se pegar. Então, isso é muito legal. Isso já tem um pouco lá no Trabalhar Cansa também, tem uma personagem lá numa ceia de Natal, que é a irmã do protagonista, que alguém fala pra ela muito rapidamente, você nunca se casou? E ela fala, eu não preciso de homem pra nada, inclusive pra coisa nenhuma. E ela chega e fala pra mulher que tá do lado, você não quer dormir comigo? Né? Falando que ela não precisa de homem pra nada, mesmo e nas Boas Maneiras esse tema é muito mais tratado. Enfim, a Marjorie St. John começa a morar com essa outra personagem no apartamento e começa a acontecer coisas estranhas nessa gravidez dela e eu não posso falar mais a partir daí. Eu só posso falar que a cidade de São Paulo é muito usada como um personagem praticamente, que a gente mexe um pouco com a fábula do lobisomem e que, novamente, eu acho que é o filme dele que mais ele fala sobre essa imposição do machismo na sociedade e sobre como isso reflete tanto em homens quanto em mulheres e como a relação materna com filhos homens é importante e como as mães tentam proteger muitas vezes esse filho até certo momento da vida. Mas tem mais uma coisa para falar sobre esse filme, que tem uma cena, eu não posso falar, mas tem uma cena que eu acho que foi a cena mais impactante para mim assim, do ano. E eu não estou falando só de filme nacional, não. Em geral, assim, foi uma cena super impactante, que é onde tem a grande virada do filme, é mais ou menos quando acontece 1h, tá em 1h de duração, eu não posso falar mais, só quero que vocês
assistam esse filme quando estrear no cinema, que a gente prestigie o cinema de terror nacional, não só de terror, né, em geral, mas a gente tem coisas de qualidade, sim, sendo feitas no Brasil. O Marco Dutra e a Juliana Rojas são exemplos disso. E filmes que são mais de uma camada, né? Pra gente tentar, quando assistir esse filme, não olhar só ali o terror. Mas o que esse terror tá querendo dizer, né? O que esse ocultismo quer representar por trás, na verdade? O que esse monstro por trás da parede está representando na nossa sociedade brasileira? É isso, gente. Eu espero que vocês vejam esses filmes, busquem de alguma forma. Eu acho que eles têm no YouTube. Na Netflix só tem O Silêncio do Céu, que foi o que eu não falei aqui, tá bom? 2017 foi o ano com a maior bilheteria da história do cinema de terror. No ano passado, o filme que teve maior bilheteria foi o Invocação do Mal 2, que teve mais de 100 milhões de dólares. E esse ano, 5 filmes já fizeram mais do que 100 milhões. Foi o It, o Corra, Fragmentado, Annabelle 2 e A Morte Te Dá Parabéns, é isso? Esse nome é horrível. E é engraçado que o horror, ele tem menos filmes do que os outros gêneros e ele mesmo assim consegue ter uma grande bilheteria. Hoje eu vim falar também sobre o Corra e o It, essa última versão que foi lançada nesse ano. O Corra, recentemente, ele foi indicado ao Globo de Ouro, a categoria de comédia ou musical. Ninguém entendeu ainda direito por que eles fizeram isso, porque ele é um filme que ele lida muito com racismo, né, no contexto americano. E não é porque ele não tem o que o cinema de terror costuma ter, aquele tipo de jumpscare, aquela trilha sonora alta que te assusta. Você não precisa ter uma figura mitológica, você não precisa ter necessariamente um assassino como um Jason para atrair o terror. Uma característica comum desses filmes que fizeram sucesso esse ano são justamente eles atraírem atenção aos poucos. Então, o diretor, eu percebo que diminuíram os números de jumpscare, e isso é muito bom. Para quem não viu ainda o Corra, eu vou ler rapidinho a sinopse. É um casal, a namorada vai levar o namorado para conhecer a família, e ele é negro, e ela é branca, a família inteira é branca, de família muito rica, e aí ele percebe que tem algumas situações um tanto quanto estranhas. O que me atrai nesse filme é como o diretor, o Jordan Peele, ele faz uma estrutura de viradas de jogo a todo momento. Então, quando a gente está acostumando com aquela estrutura do filme, ele vai lá e vira o jogo. E a gente acostuma, ele vira o jogo. Bom, no final, no final a gente percebe que tem uma troca de mentes entre os pais, os avós, no caso da namorada. E essa troca de mentes, eu considero que nessa cena, nessa cena eu considero que ela tá falando, ela tem até um certo ponto de consciência, a mulher negra, no caso. O que eles fazem nesse filme? Eles atraem os negros para casa para colocar, fazer uma troca de mentes com a família. Então, os avós que estavam próximos a morrer trocaram de mente com as pessoas, os negros que chegavam atualmente na casa. Tipo aquele filme A Chave Mestra? Mais ou menos. Tem uma pegada bem parecida. Família, né? Eles fazem leilão. É que no caso eles fazem leilão, Ele diz, a certo ponto do filme, que a pessoa, a Georgina, no caso, a negra, ela tem um certo ponto de consciência, mas quem comanda o corpo é a avó da namorada do Chris. Que a avó já faleceu faz muito tempo e ela está no controle dela. Quando ela diz que eles não causavam nenhum mal para eles, é a pessoa branca dizendo, e quem chora nessa cena é a pessoa negra pedindo socorro. Ela não tem como pedir ajuda. Ela não tem como dizer para ela que tem alguém. Ela está encarcerada, ela não consegue dizer alguma coisa.
Então, ao mesmo tempo que ela chora, ela sorri. Isso que faz essa cena de uma forma tão tenebrosa. Eu considero que esse filme, ele é o melhor filme do ano, pra mim, assim, disparado. E também tem muito a ver com a situação do diretor. Ele disse que essa colocação do negro em uma família de brancos também não possa ser a indústria de Hollywood com os diretores negros tentando chegar no lugar onde eles estão. Então, é um pouco autobiográfico também. Bom, vou falar agora rapidamente sobre o It. O It é inspirado no livro do Stephen King. Ele já teve um filme no final dos anos 90. O filme inteiro se passa... Não, no começo dos anos 90. Ele se passa nos anos 80, conta a história de um grupo de amigos que eles decidem investigar o desaparecimento de algumas crianças na cidade e o culpado é o palhaço que chama Pennywise. O diretor, ele já está habituado ao terror, ele dirigiu Mama também. O Andy Muschietti é um diretor argentino. E tem uma cena que eu quero falar especificamente, que é aqui no começo, que tem no trailer, que é o primeiro encontro entre o George e o Pennywise. Que, se vocês prestarem atenção, o Pennywise, o ator que faz o Bill Skarsgård, o diretor queria usar CGI para fazer a cena em que ele ficasse olhando, um olho olha para o George e o outro olho olha para a tela. E acontece que o ator falou, olha, eu sei fazer isso. Ele é meio estrábico, na verdade. Esse filme eu gostei muito, cara, porque ele tem uma transição de gêneros durante todo o filme. Ele tem uma parte muito aventura, romance e suspense também. Ele é muito inspirado em Clube dos Cinco, Conta Comigo. Tem até uma pegada de Stranger Things, apesar de já ter o aluno lá. Nossa, estou falando do aluno. Apesar de já ter o Finn, né? E eu gosto como diretor, ele reservou um tempo do terror. Ele para um pouco de mostrar o Pennywise para mostrar o desenvolvimento das crianças. Porque se tem um erro que acontece no filme de terror, tem uma coisa que me perde, eu tá cagando para a personagem principal. 90% dos filmes que estão aparecendo, a pessoa ouve um barulho, vai atrás, e a gente não tem a menor empatia pela pessoa. E o diretor, ele reserva um bom tempo para mostrar como são essas crianças e quais são os medos dela. Porque o Pennywise, ele trabalha atraindo a criança através do medo dela. Então, ele se inspira, ele se transforma no medo dela. E a gente não ia entender a complexidade, o tamanho desse medo, se o diretor não reservasse um tempo para mostrar um pouco sobre o que ele é. E é engraçado porque ele ignora a história do Pennywise. Tudo bem que a gente já sabe que vai ter um outro filme que vai ser lançado em 2019, mas as crianças são o ponto principal do roteiro. E o filme é longo e eles conseguem mostrar outros medos que não são só um palhaço assustador. Porque uma criança nos anos 80 ou atualmente não precisa ter medo de aranha, de morrer. Ela tem medo do bullying, de gente mais velha, de pai autoritário, que passa no filme. Que é o medo de você não ter amigos, da intolerância religiosa, do abuso sexual, das mentiras e até a proteção materna excessiva, de não deixar a criança se soltar. E o diretor reserva um momento para isso. A gente pode ter filme de terror que constrói personagem, a gente pode ter filme de terror que vai trocando o roteiro toda hora, não é aquilo que a gente espera, não é aquela cena que a gente sabe que ele vai fechar a porta e vai ter um monstro lá esperando. E é isso, gente. Eu queria também recomendar outros filmes que eu separei aqui também, que são bem parecidos com esse. É o Fragmentado, que é desse ano, do Shyamalan, que é sensacional. Tem A Corrente do Mal também, que é muito bom. E A Bruxa, que é uma produtora brasileira também, que é excelente. Isso aí, gente. Obrigado. Esse conto é da Lígia Fagundes Telles, né? Ele chama-se Venha Ver o Pôr do Sol, foi publicado em 1970.
Eu achei interessante porque, de uma certa forma, ele tem uma estrutura narrativa que é bem tradicional, né? Quando a gente começa a pensar qual é a estrutura do conto. E o fato desses dois personagens, né? Então, pensando aí a personagem feminina, aí, que é a personagem principal, e a personagem masculina que vai fazer o antagonista, né? Ela ali como a personagem que vai ser a vítima, né? Que é a personagem, vamos dizer assim, por excelência dos contos de terror, né? E ele que vai, de uma certa forma, tentar seduzi-la. E eu acho que, assim, é um conto que permite pensar algumas características das narrativas de terror e que, de uma certa forma, vão estar presentes nos filmes, né? Então a gente tem aí uma protagonista que ela é seduzida, né? Ele tem uma fala que vai seduzindo aos poucos, vai trazendo alguns elementos. Ela é uma personagem que vai meio que percebendo, porque é interessante que nos contos de horror, sempre de terror, sempre tem alguns índices que vão sendo colocados ali para o leitor, né? No caso do filme seria o espectador. É como se, de uma certa forma, a gente se permitisse entrar nesse universo da ficção e entrar nesse jogo, de olhar para o real e, ao mesmo tempo, começar a perceber ali que tem alguns índices de alguma coisa que foge um pouco da racionalidade, né? Então ela vai se encontrar com ele no lugar ermo, ela já chega reclamando que tem uma ladeira ali que ela tem que subir. É interessante a forma como a Lígia Fagundes Telles ela vai trazendo elementos para trabalhar essa atmosfera, né, de algo que é meio... É revelado e não é revelado ao mesmo tempo, né? É como se brincasse ali um pouco com o leitor, porque se a gente pensar que no conto de horror e no filme de terror, de uma certa forma, a gente já cria uma expectativa para passar medo, né? Então, assim, o romancista, o contista, o cineasta, de uma certa forma, já trabalha um pouco com a nossa expectativa em relação a essa ficção. Acho que é um ponto importante aí para gente pensar. Mas eu entendo que esse conto, ele traz esses elementos, mas ao mesmo tempo ele consegue te segurar até o final. A gente vai percebendo que vão sendo colocados ali alguns índices das rugas, do olhar meio sombrio dele, só que isso, de repente, como vai sendo intercalado com uma narrativa que ele está falando da família, né? Porque ele vai sempre buscar ali alguns dados para dizer para ela que aquilo que ela percebe não é bem aquilo que ela percebe, né? Então eu estava até lendo esse conto e estava pensando, falei, nossa, interessante, porque sempre nos filmes de terror, pelo menos na maioria deles, a vítima, ela percebe algo estranho, ela vai meio que tentando construir ali uma narrativa, tentando entender o que está acontecendo, mas ela sempre fica no limite de pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que, por exemplo, no caso do filme, né, será que de repente é uma mosca que só posou ali no dedo, mas pode ser que essa mosca seja o índice de alguma coisa mais nefasta, mais obscura, né? Então, eu acho que esse conto ele vai um pouco nessa linha. Acho interessante também a forma como ela vai trazendo uma descrição muito detalhada, né? Que você te remeter para esse contexto mesmo, né? Então, assim, ela vai descrever os pormenores, o rangido da porta, a folha que vai crescendo ali pelas brechas que tem ali nas lápides, ali nos túmulos, um vocabulário assim, muito de morte e vida o tempo todo, né? Então ele me lembra um pouco a figura do Lobo Mau, quando ele vai seduzindo a personagem principal para ela olhar a beleza, né? Então é interessante que é um personagem que também leva ela para ver o pôr do sol, e ele diz para ela que esse pôr do sol vai ser o pôr do sol mais lindo, né? Ao mesmo tempo a gente pode se perguntar assim, nossa, mas ver um pôr do sol no cemitério, né? Ele já está dando de pronto para nós um índice aí de que tem alguma coisa esquisita nessa narrativa, né? Que é uma narrativa ali que vai trazer alguma coisa diferente para nós. Ao mesmo tempo, ele faz esse jogo, você também pode olhar para isso e falar assim, bom, tudo bem, é um lugar inusitado, mas vamos lá, né? De repente, poderia ter realmente
o pôr do sol assim interessante. E aí tem uma reflexão aqui de um historiador, eu achei bem interessante, queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, eu acho que tem muito a ver com esse conto e também um pouco com a discussão que a gente está se propondo aqui hoje, né? Ele fala assim, é o Tadei, né? Ele diz assim, há em sua obra, ele falou no caso da Lígia, né? A marca do suspense como uma pergunta sem resposta. Eu gosto dessa colocação, né? Pensar que, de alguma forma, as histórias de horror, elas nos levam para uma ficção que não existe resposta pronta. É muito comum, de repente, uma história terminar e você fala, quer dizer, você percebe que ela chegou no final, mas ela não se pretende a ter uma narrativa racional sobre os fatos, né? Então, às vezes, as perguntas elas ficam sem respostas. E aí ele coloca assim, não porque na ausência resida o mistério, mas porque ela está repleta de personagens solitários, rejeitados ou loucos. O inacabado parece como linguagem, na dificuldade de se comunicar. Aí ele vai buscar um outro conto da Clarice que chama Natal na Barca. Ele diz assim, no conto Natal na Barca, uma mãe com um filho moribundo vive um transe de desespero e fé. Em vez de ver o pôr do sol, o amante rejeitado decide castigar a mulher, trancando-a no jazigo de um cemitério. No texto Biruta, o garoto é privado do seu cachorro no Natal. A Lígia Fagundes trata do desencontro humano como inevitável. Então ela vai trabalhar de alguma forma na narrativa delas os desencontros da vida como se fosse parte do próprio jogo, né, da própria essência da vida, de você estar vivo, você pode ter esse tipo de desencontro, né? Achei também, só para pontuar e depois a gente ir para o curto também, para não estender muito, essa ideia do Ricardo, desse personagem ser persuasivo, e aí me parece que trabalha bastante a questão do erotismo. Eu acho que esse conto também trabalha isso. Essa coisa de são ex-amantes que se encontram no cemitério, eles têm um encontro escondido, e à medida que ele vai revelando, ele vai falando sobre esse túmulo da família, ele fala sobre a relação com ela. É interessante como ela vai intercalando isso, né? Eu fiquei me perguntando também se nessas narrativas que a gente vê nos filmes, em que medida que tem esse entrelaçamento. É mais uma questão que eu estou jogando, tá? No sentido assim, de que você tem algo ali da ordem do sobrenatural, mas existe uma história que vai sendo tecida ali, né? Que a gente pode pensar quem são essas personagens, quais são as relações que elas mantêm ali, que elas desenvolveram. Porque me parece que as narrativas mais interessantes, elas também, de uma certa forma, trabalham esse medo, trabalham esse susto, mas elas vão trazendo personagens que podem ser muito ricos, né? Eu acho que a narrativa de horror ela tem várias camadas de história, né? Aquela história que de repente alguém se encontra ali numa casa, a casa é mal assombrada, está vazia, e de repente ali você vai puxando os fios e vai percebendo quais são as histórias ali das pessoas, né? Me parece também interessante quando a Raquel vai percebendo e vai ter uma coisa ali gradativa, na medida em que ela vai ficando cada vez mais com medo, cada vez mais desconfortável, mas tem uma vítima ali que também não é ouvida, né? Tem algo ali que... Até a professora Silvia colocou essa questão da misoginia nos contos, eu fiquei pensando um pouco isso também, né? A vítima por excelência nos contos de horror e a vítima por excelência nos filmes de terror é a vítima sempre feminina. E uma mulher bonita, normalmente, né? E uma mulher que também vai percebendo as coisas, porque é interessante aqui também como ela percebe as coisas e ele vai tentando despistar o tempo todo, que faz parte da estratégia de sedução dele, mas tem um momento que ele chega a deixá-la em dúvida sobre a própria percepção. Isso me chama muito a atenção, assim, como se a personagem ali ela tivesse uma percepção e a própria percepção dela é negada, né? Eu fiquei me perguntando em que medida que isso também se sustenta nos filmes, né? Elas vão percebendo, mas parece que tem uma percepção para que essa narrativa também possa aí caminhar para o clímax, né? Então, assim, em linhas gerais, o que eu queria trazer do conto para vocês é pensar também o quanto nós temos essas histórias, né? O quanto nós já ouvimos histórias de terror e que elas podem ser
narrativas, elas podem ser narrativas audiovisuais, elas podem se transformar em filme. Isso é muito divertido quando a gente se permite fazer isso, né? Então eu vou passar 2 curtinhas para vocês que partem um pouco dessa proposta. Há uns 3 anos atrás, alguns amigos tinham montado uma produtora e tinham um projeto de fazer filmes de terror, porque a gente entende que o filme de terror ele é um exercício de criatividade e é impressionante quando você está fazendo o grau de liberdade que você tem, porque é divertidíssimo de fazer. Então as reuniões, assim, por exemplo, reunião de roteiro é você discutir, como é que a gente vai matar esse personagem? Vai ser com faca, vai ser com serra, vai ser... Isso é muito divertido, né? O grau de liberdade que a ficção de terror ela permite. O quanto também a ficção de terror ela é complexa, porque causar susto não é fácil. Você trabalhar o tempo todo ali a percepção do espectador para ele poder se assustar, né? Então, você tem que ter uma montagem muito precisa, você tem que ter um tempo ali, uma edição de som muito boa para poder fazer o susto realmente acontecer. E uma história que também seja interessante. Então, partindo um pouco de tudo isso, a gente resolveu fazer um projeto de websérie de terror. O desafio era... E aí, claro, também entra uma questão aí que é como é possível fazer cinema no Brasil, né? Assim, quando a gente começa a pensar na questão do orçamento. Já tem os noticiários, né, de terror. Que é bem interessante, né? Essa possibilidade de criação, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem ali uma linguagem que ela é rica, né, de possibilidades, como é que a gente consegue fazer, e, às vezes, trabalhando com um orçamento mais reduzido. Então, a proposta desse projeto, que chama Terror em um Minuto, era que nós fizéssemos roteiros que não fossem muito extensos e que eles fossem possíveis de gravar em um dia. Não podia ser mais de um dia. Preferência uma locação, 2 no máximo, gravar num dia para poder editar e aí trabalhar a ideia da narrativa curta. O que também é um outro desafio de poder trabalhar narrativa curta, né? Quer dizer, você ter ali 1 minuto para fazer alguém tomar um susto. E o legal foi que a gente começou com narrativas mais clássicas, então no começo a gente estava pensando nas histórias de terror mais conhecidas e tal, mas aí depois a gente começou a perceber que cada um ali da equipe tinha uma história de terror para contar, que a avó contou, que o pai contou, que ouviu falar. Então foi muito legal a gente perceber o quanto as pessoas têm essas narrativas, o quanto a gente se interessa pelas histórias e a gente tem. Dá para pensar um pouco até nas lendas urbanas, né? A loira do banheiro, e aí por aí vai, né? Então a gente tem uma riqueza muito grande. Então, esses curtas é mais uma provocação assim para vocês, que eu acho que é possível fazer, né? É possível contar essas histórias. A gente tem muita história para contar e é divertidíssimo. Então eu vou passar esses 2 curtinhos, mas assim, é só